cumprimentar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre, com muita alegria, o professor aposentado na Universidade Federal Fluminense, a UF, e doutor em História pela Universidade de Paris, Manuel Domingos Neto. Professor Manuel Domingos, bom dia. O seu microfone está fechado, professor, peço desculpas. Tudo bem, Anderson? Prazer em rever. Prazer sempre nosso revê-lo, viu, professor? E poder conversar com os que acompanham o Faixa Livre. Uma alegria nossa aqui tê-lo novamente conosco no programa para a gente bater um papo aqui sobre sempre temas importantes relacionados às Forças Armadas, enfim, aos militares aqui no nosso país. E hoje, professor, eu queria trazer uma situação, uma questão que foi, eu confesso, um pouco repercutida ao longo dos últimos dias, mas eu gostaria muito da sua análise a respeito dessa notícia que me surpreendeu. Na semana passada, a grande imprensa divulgou uma reunião que teria acontecido no último dia 18, segunda-feira da semana passada, na residência do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, indicado pelo presidente Lula, e que contou também com a presença, ou com as presenças dos ministros da Defesa, o José Múcio, e do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma reunião na casa do comandante do Exército, reunindo essas figuras. Nesse encontro, o Tomás Paiva teria dito ao magistrado, ao Alexandre de Moraes, que vê uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no complexo penitenciário da Papuda, como tem sido colocado. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e agora está às vésperas aí de ter o trânsito em julgado do processo dele, vai ser enviado ali para uma unidade prisional. E o Tomás Paiva, ele considera excessiva uma eventual prisão do Bolsonaro numa unidade prisional normal. Ele que é militar, o Bolsonaro, ex-capitão, enfim. Mais uma vez só lembrar aqui aos nossos espectadores que essa reunião entre Tomás Paiva, o Alexandre de Moraes e o Zé Múcio, ela aconteceu antes dessa decretação de prisão preventiva do Jair Bolsonaro no último sábado, só para deixar claro. Enfim, nessa reunião, na ocasião, o comandante do Exército ele citou que as unidades militares estariam disponíveis para receber o Jair Bolsonaro para cumprir essa pena pela qual ele foi condenado por tramar um golpe de Estado. Entre as opções levantadas, segundo a apuração, inclusive, da CNN Brasil, estariam o Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, a Polícia do Exército e também o Batalhão da Guarda Presidencial. Essas 3 unidades teriam sido colocadas pelo Tomás Paiva como disponíveis para que o Bolsonaro cumprisse a sua pena. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não teria feito comentários sobre essa sugestão do comandante. Nessa mesma reunião, o ministro da Defesa, o Zé Múcio, e o Tomás Paiva pediram um tratamento digno aos generais e ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que também foram condenados nessa trama golpista. Professor, uma reunião entre o comandante do Exército, o ministro da Justiça e um magistrado da Suprema Corte para tratar da prisão de criminosos. Eu queria uma análise sua a respeito disso de maneira mais geral. Como é que o senhor avalia esse encontro? O senhor considera isso algo normal no debate público no nosso país? O comandante do Exército, o ministro da Defesa, chamarem lá o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para tratar da prisão de um militar, enfim. Como é que o senhor avalia, de uma maneira mais geral, essa reunião que a gente teve notícia na última semana? Eu acho que eles teriam coisas a conversar. Francamente, é inédito a prisão desse conjunto de oficiais de alta patente, né? A condenação, a possível expulsão do Exército, são coisas que os comandantes têm que refletir, que discutir, e certamente algum entendimento aí com a autoridade do judiciário. Mas as circunstâncias foram terríveis, foram anunciadoras de uma situação delicadíssima, situação institucional delicadíssima. Fosse a reunião em outro local, que não ambiente militar, a casa do comandante. Agora, veja, o ministro Múcio ir à casa do comandante é um recado para toda a tropa. Quem está vindo aqui na casa do comandante é o ministro Múcio.
E lá, pelo que eu entendi no noticiário, o doutor Múcio, teria ligado ao ministro Alexandre de Moraes. E imediatamente o Alexandre de Moraes teria dito: não, eu vou aí, enfim. O local da conversa é revelador da força corporativa. O recado que passa para a tropa é esse. A tropa vai entender como? A tropa vai entender que as grandes autoridades estão sendo recebidas pelos ministros. Deveria ser o contrário, eu acho. Agora, é normal que haja algum entendimento entre o Supremo e os comandantes. Há mil coisas a tratar para o cumprimento de dispositivos constitucionais e de legislação. Por exemplo, a prisão desses oficiais, ela deve respeitar o Estatuto dos Militares, que diz o quê? O militar só pode ser preso por outro militar, patente pelo menos igual, superior, pelo menos do mesmo nível. Ele não pode ser preso em quaisquer circunstância. Isso aí está na lei e ajuda a manter a disciplina. Ajuda a manter a disciplina porque a hierarquia, nesse caso, é vital para qualquer força armada do mundo, né? Aqui do Brasil. Hierarquia e disciplina são questões que precisam ser observadas. Nesses processos aí, elas são aspectos relevantes. Agora, concluo. Os ministros da Defesa e o ministro do Supremo irem à casa do comandante, isso aí dá apenas uma mensagem de força, de autonomia exacerbada, autonomia corporativa exacerbada. Eu, portanto, não faço registro. Agora, o professor só considera essa reunião, de certo ponto, normal, porque havia questões a serem tratadas, mas eu queria reforçar uma questão. O comandante do Exército, ele deve se posicionar, tomar partido de uma situação que só diz respeito ao judiciário brasileiro, porque onde o Bolsonaro vai cumprir essa pena de prisão, pelo menos na minha avaliação, só diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, que foi a corte que condenou esse personagem, essa figura. O Bolsonaro, para além de ser um ex-capitão, ele é uma figura política, tem um peso enorme no debate público ainda no nosso país, tem uma militância muito engajada junto a ele, enfim. E eu observo, eu entendo que essa atribuição de definir onde Bolsonaro vai cumprir a sua pena, ela deve se dar a partir única e exclusivamente do judiciário, nesse caso, do ministro Alexandre de Moraes. O comandante do Exército, ele tem de tomar partido, ele deve se posicionar por envolver um ex-capitão do Exército, nesse caso. Como é que o senhor avalia essa postura do Tomás Paiva, indicando ali unidades militares para que o Bolsonaro cumpra a pena? Faz parte do papel dele, de alguma forma, tratar da prisão de um militar numa situação como essa? Olha, você tem razão, ele não tem nada a se manifestar em torno das condenações, é assunto do judiciário. Agora, nas condições objetivas de executar a lei, e isso afetando as unidades militares, certamente ele tem que tomar suas providências. Cada unidade militar tem sua vida própria, não é constituída como prisão, então tem que haver alguns arranjos. Agora, eu não acredito, sinceramente, que seja do interesse dos comandantes das Forças Armadas
e se miscuir nesse caso, sabe? Eu não acredito. Os jornais não deixam claro isso, nenhum noticiário deixa claro isso. E eu imagino que não seria o escopo, o objetivo do general Tomás interferir nessa fase de, de cumprimento de pena. Sinceramente, eu não vejo por que razão ele interferiria nisso. Certamente ele tem que botar as unidades à disposição, é uma situação delicadíssima, e ele pode colocar, sabe, facilita na escolha da autoridade judicial a solução do problema. Uhum. Ele pode colocar à disposição, sim, deve colocar, né? Mas interferir, olha, eu gostaria que a pena fosse cumprida de tal forma. Eu não acredito que ele tenha feito isso. O general Tomás, ele está preocupado, sobretudo, imagino eu, na preservação da imagem corporativa, que foi destruída aí nos últimos anos. Todos os comandantes eles se preocupam com isso. A imagem corporativa é fundamental. O militar não busca legitimidade o tempo todo, porque ele lida com armas, lida com morte, lida com... Então, a legitimidade das instituições, das corporações, é um aspecto, assim, cotidiano, um aspecto fundamental, objeto de planejamento, o cuidado com a imagem corporativa. E essa acho eu, a preocupação principal de todos os comandantes. Há outras também que são de um peso extraordinário. Por exemplo, que fazer com a tropa, que fazer diante dessa situação de probabilidade de guerra, dessa necessidade do Brasil se preparar tecnicamente contra o envolvimento em conflitos na América do Sul, como vai ficar a situação brasileira diante desses abalos sofridos pela OTAN, posto que as nossas corporações são extensões desse grande esquema mundial, sempre foram concebidas assim, e agora isso está em desestruturação. Como ficará o fornecimento de armas e equipamentos para essas corporações nesse momento em que há tanta confusão nas relações internacionais e o mercado de armamento está tão aquecido, há uma disputa crescente e nós não dispomos de autonomia nessa matéria. Dispomos de possibilidades em garantir as armas e equipamentos, serviços necessários para cumprimento das missões constitucionais das corporações. Assim, acho que é muita coisa para os comandantes se preocuparem. Eles certamente estão ligados na disciplina, na ordem, desculpe, na hierarquia e na disciplina. Se por acaso o comandante for percebido como relaxado no que diz respeito a garantir os direitos dos oficiais condenados, sabe? Isso aí é um recado muito grave para a tropa, ele perde moral. Por isso é que eu já ouvi de alguns oficiais a vontade de que não apenas sejam condenados, esses aí, essas autoridades militares que se envolveram no golpe, mas que eles sejam expulsos, afastados por indignidade. Sim. Um afastamento desonroso. E esse é um capítulo que se abrirá daqui a pouquinho, logo em seguida as condenações, porque é da alçada da justiça militar.
Uhum. Professor, diante desse seu entendimento de que o Tomás Paiva não teria interesse propriamente de interferir numa decisão do Supremo Tribunal Federal da Justiça em relação aonde o Bolsonaro vai cumprir a pena, mas, ao mesmo tempo, diante dessa necessidade que há dele de proteger as Forças Armadas, preservar a imagem dos militares, não caberia ao comandante do Exército vir a público repudiar os crimes cometidos por essas figuras, Bolsonaro, Augusto Heleno, enfim, todos esses generais, esses militares de alta patente foram condenados, dizer que eles não representam as Forças Armadas, exaltar a ação da justiça. Não caberia propriamente ao Tomás Paiva vir a público fazer uma declaração como essa, condenando os personagens ali que foram os criminosos generais e dizer que eles não representam propriamente as Forças Armadas? Não, isso não é a função do comandante. Ele estaria tomando uma posição política num país extremamente tenso. Ele não poderia fazer isso. Quem poderia fazer seria o presidente da República, na condição de comando supremo. Os três comandantes só podem se manifestar nesse domínio, a meu ver, a partir da orientação do comando supremo. Ele não pode tomar partido, né? Ele vai cumprir a lei, né? Fazer, sabe, uma manifestação desse teor, inclusive em que ajudaria. Provavelmente ele despertaria animosidade, porque se, acredito eu, que a maioria esteja acatando a punição aos golpistas, elas, por outro lado, a maioria tende a dizer, olha, mas com dignidade, não, a farda tem que ser preservada. Daí o raciocínio de que é preciso tirar a farda. Esses caras fazem bem. A associação desses homens com as fileiras é negativa. Braga Neto, General Heleno, todos esses tipos pretos, enquanto essa gente não tiver realmente punida e afastada e terreno limpo desses que passam para a sociedade a imagem a mais negativa possível, as coisas não estarão tranquilas. Agora, não vejo que o comandante tenha que sair das suas atribuições lá para se manifestar, dizer que para julgar o julgamento, dizer que aceita ou não aceita, né? Ele tem que aceitar e calado, ele tem que cumprir né? Mas nesse caso, professor, meu argumento é o seguinte: ele não estaria propriamente contestando qualquer decisão do judiciário brasileiro. Eu entendo que uma postura como essa serviria, inclusive, para proteger a imagem das Forças Armadas, que esse seria a principal intenção do Tomás Paiva ao convocar lá, ao convidar o Alexandre de Moraes para essa reunião. Uma postura como essa, ele vindo a público, dizer que esses que foram condenados pela justiça não representam propriamente as Forças Armadas, não serviria no sentido até de preservar essa imagem que cabe a ele, como o senhor coloca, acima de tudo, das Forças Armadas? Olha, ele tem que fazer isso de uma forma bem concreta, cumprindo as determinações e da forma mais silenciosa possível. Ele não pode se manifestar. Nós estamos esperar a manifestação política do comandante militar hoje é agir contra o próprio princípio da subordinação, sabe? O militar é um subordinado, ele tem que cumprir o que o poder político determina, o poder do Estado. Ele não pode falar que isso está certo ou está errado. Ele já tem autonomia demais. Nós estamos habituados a ver no comandante sempre um comandante, jamais um comandado. Ele é
comandado. E o comando supremo, repito, é do presidente da República. É o presidente da República que pode falar em matéria de política sobre Forças Armadas. O ministro Múcio corrompe o cargo, a natureza do cargo. Por quê? Ele se diz representante dos comandos, representante das forças. Ora, ele não é representante dos comandos, ele representa a figura eleita, ele representa a soberania popular. Ele nunca se compenetrou disso. Ele se destitui do cargo de ministro, que é uma função eminentemente política. Isso está refletido, inclusive, no Plano Nacional de Defesa, que terminou de ser aprovado. Aí não entra no judiciário, mano, isso é impressionante. Há poucos dias atrás, o Lula assinou o Plano Nacional de Defesa. Eu ainda nem terminei de ler, estou fazendo anotações aqui. O plano não me agrada, acho que não atende sabe, não atende às necessidades do Brasil. É um assunto de primeira grandeza. Por quê? Porque nós não vivemos num mundo conflituado, então cuidar da defesa é fundamental hoje. E também por outros motivos, por exemplo, a segurança pública está na pauta. Não dá para cuidar da segurança pública alijando completamente a dimensão militar? É impossível, é incoerência. É incoerência, não tem cabimento. A política de Estado ela é abrangente e não vai ser com medidas tópicas que uma situação tão gritante, tão perturbadora quanto a segurança pública seria resolvida. Enfim, a minha conclusão é a seguinte: a autonomia militar persiste muito grande. Ela persiste, e a gente querer uma manifestação do comandante, o comandante só pode se declarar politicamente, se autorizado pelo comandante supremo. Quem deve falar em termos de política é o ministro, que é o porta-voz, de fato, que é o representante. O ministro não pode ser representante de comandante. Comandante obedece. Essa mentalidade que, às vezes, os brasileiros não estão acostumados. O brasileiro está acostumado a ouvir o que diz o comandante. O comandante tem que se calar, tem que obedecer. Está lá para obedecer, ele sabe obedecer. Agora, se não há comando político, se não há, de fato, a chefia do Estado comandando, ele pega e comanda. Ele se põe a falar o que é certo e o que é errado, termina propondo aí as ideias para conduzir o país. Porque não há possibilidade de não haver comando. O militar, ele é educado para obedecer. Obedecer. Se não vem alguém com autoridade para mandar, ele passa a mandar. Ele não vai viver sem o mando. Sim. Professor, eu queria aproveitar essa deixa que o senhor me deu em relação ao presidente Lula. Essa reunião, ela obviamente aconteceu. Numa situação como essa iniciativa do Tomás Paiva convocando o ministro do Supremo ou do próprio Zé Múcio, enfim, convocando o Alexandre de Moraes para essa reunião, ligando para ele, depois ele dizendo que ia lá na casa do Tomás Paiva para se reunir, para conversar com eles, enfim, isso de alguma forma não é um desrespeito ao comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, ou o senhor acredita que o Lula autorizou e teria conhecimento dessa reunião e autorizou esse encontro entre o Tomás Paiva, o Zé Múcio e o Alexandre de Moraes? Isso passou pelo conhecimento do presidente da República? O Lula teria autorizado essa reunião? Obviamente a gente não tem essa informação propriamente, mas isso passaria pela autorização do presidente da República? Acho que não. Eu não posso afirmar, mas acredito que não. Acredito que o Zé Múcio, o ministro Múcio, é tão solto, vive com desloca com tanta liberdade, e acha tudo informal,
problema dele é apaziguar, ele não assume nunca uma, uma posição de autoridade, ele assume a posição de subordinado dos comandantes, que ele nem lhe ocorreria pedir autorização do presidente da República. Agora, veja, o que aconteceu? Uma reunião, comandante do ministro na casa do comandante, e lá o ministro liga para o ministro Alexandre, o ministro da Defesa liga para o ministro Alexandre e combinam, vão passar aqui. Mas, francamente, todos estavam conformando a seguinte situação: vamos na casa do chefe. Nessas condições, nessas circunstâncias, o simbolismo é fundamental. Eu não acho que o assunto seja impertinente, de forma alguma. Tem que verificar como os oficiais serão presos. Isso aí é uma questão objetiva. Agora, a forma como ela foi tratada, o ambiente em que ela foi tratada, é que foi muito negativo. Entendo. Professor, eu queria avançar aqui também no nosso papo para questioná-lo a respeito do seguinte. A gente, acima de tudo, percebe que essa reunião do Tomás Paiva com o Zé Múcio e o Alexandre de Moraes, de alguma forma, se dá no sentido de preservar a imagem das Forças Armadas e, acima de tudo, manter uma lógica corporativista das forças. Como é que o senhor avalia isso, essa espécie de corporativismo que há do comandante do Exército oferecendo as unidades militares para que o Bolsonaro cumpra a sua pena, mesmo diante de crimes gravíssimos que foram cometidos por parte dele, o Bolsonaro ficar aos olhos dos militares que Bolsonaro tentou cooptar, no sentido de conseguir chegar ao plano dele de estabelecer um golpe de Estado. Por mais que haja entendimentos diferentes, muita gente diz que foram os militares que cooptaram o Bolsonaro, enfim, isso não está nem em questão nesse caso. Mas o fato é que há uma relação intrínseca entre os militares e o ex-presidente da República. Como é que o senhor avalia esse corporativismo que é representado, acima de tudo, nessa ação do comandante do Exército, o Tomás Paiva, ao convocar o ministro para discutir onde o Bolsonaro vai cumprir a sua pena? Olha, em primeiro lugar, vamos falar do corporativismo. Toda e qualquer força armada precisa do corporativismo, senão ela não funciona. É uma necessidade. Não há exército sem sentido. Está na lei, inclusive. Está na Constituição, está em todo um conjunto de legislação. Ferir o espírito corporativo é um crime. Por outro lado, deixar de cultuar o espírito corporativo é inimaginável, é impossível. O espírito corporativo, portanto, é um dado objetivo, é uma coisa, digamos, eu não diria boa nem ruim, é uma coisa inevitável. Agora, não lhe consta que a prisão de Bolsonaro num quartel ajude a esse espírito corporativo. Antes, pelo contrário, ela provocaria confusão. Não seria bem visto pela sociedade. E hoje os comandantes estão bem focados em estar bem com a imagem pública. Bolsonaro não houve na história do Brasil, consigo imaginar alguém que tenha prejudicado tanto a imagem das Forças Armadas quanto esse cidadão. Não acho que isso contribua com nada a presença dele nos quartéis. E não acho que os comandantes pensem assim. Seria ilógico os comandantes quererem guardar Bolsonaro como prisioneiro. E não há motivos para isso. A questão está muito mais nos golpistas. Como tratar com... Só tem um golpista de grande calado preso até agora, né? Que é o Braga Neto. Está lá já faz algum tempo.
mas virão outros. É um conjunto e isso é uma situação constrangedora para as Forças Armadas. Bolsonaro já esteve preso uma vez, passou 15 dias, né, na prisão no Rio de Janeiro, quando publicou um artigo, começou a sua carreira política, publicando um artigo na revista Veja. Aqueles 15 dias ele era tomado como ele estava lá preso e com a solidariedade de todos. E agora vai para a cadeia, uma cadeia não militar. É manchete aí, tudo, muita gozação com a atitude dele, claro, queimando o nome, a tornozeleira. Aí tem, aquilo foi, representou um surto, o que aquilo representou, eu não sei se a imensa maioria dos brasileiros não sabe o que é um cidadão passa antes, quando entra na grade, quando vai lá enjalado. É uma sensação, eu já passei por isso durante a ditadura militar. Quero dizer que assisti muita gente boa, valente, né, tremer naquela hora. E Bolsonaro é um covarde. É um covarde esse homem. Eu digo que é surto, não sei o quê, remédio, isso. Francamente, ele não tem padrão moral para encarar uma situação desse teor. Não sabe enfrentar, levantar a cabeça, enfrentar a coisa. Então, acho que essa dimensão aí, às vezes, está meio... Porque cadeia não é feita para qualquer um. Então, tem um companheiro genuíno que conviveu muito com o Bolsonaro. Quem conviveu com o Bolsonaro sabe que Bolsonaro é frouxo. Ele é covarde. E agora está na hora de ir para a cadeia. Você vai para a cadeia agora. Aí o sujeito pega e, dando um remédio ou sem remédio, eu acho que tem esse componente. Aí, obviamente, que os advogados tentam usar isso para aliviar alguma barra. Mas, enfim, a prisão de Bolsonaro será um grande recado para a tropa. Não é preciso alguém fazer um discurso em torno disso, não. É preciso que a sociedade saiba. Esse homem cometeu muitos crimes e está pagando. E os outros oficiais de alta patente, de média patente, aí, juntos de coronéis, que eram os valentões, esses homens, né, cometeram crimes e estão pagando. Quem vai se meter agora? Esse é o grande recado que é dado para as Forças Armadas, Anderson. Sabe? É o grande recado. Lá nas Forças Armadas, alguns vão ficar com piedade, com solidariedade. Bolsonaro tem seus admiradores, continua tendo seus admiradores. Mas fica, olha, isso é ilegal e quem se atreve? Quem é que vem de novo? Esse é o grande recado, e esse recado é de interesse dos comandantes. Sim. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria mudar rapidamente de assunto para a gente falar um pouco sobre essa situação envolvendo o nosso continente, o continente sul-americano, essas ameaças que estão sendo feitas pelo Donald Trump, em especial à Venezuela, ao governo do Nicolás Maduro. Eu queria uma rápida análise sua, a gente vai aprofundar isso, só para, antes de a gente seguir aqui, eu quero lembrar que o professor Manuel Domingo já voltar a participar com a gente no próximo dia 8 de dezembro, um debate especialíssimo que a gente vai fazer sobre o tema militar, as Forças Armadas aqui no nosso programa. Ao longo do mês de dezembro, a gente tem anunciado que faremos debates especiais. E no dia 8 de dezembro, uma segunda-feira, o professor Manuel vai estar aqui conosco, junto também com o Piero Lerner e com outro convidado, surpresa, que a gente vai trazer mais tarde, para falar sobre a questão militar. Então, a gente vai aprofundar essas questões aqui nesse dia, no dia 8, na segunda-feira, daqui duas semanas. Mas antes disso, eu queria também uma rápida análise sobre a postura do Exército Brasileiro, das Forças Armadas do nosso país, diante dessas ameaças feitas pelo Donald Trump à Venezuela. Ameaças militares. Temos ali navios estadunidenses na costa do Caribe, ali, justamente nessas tensões que estão sendo produzidas contra o Nicolás Maduro. Como é que o senhor avalia a postura, a posição das Forças Armadas brasileiras diante dessa ameaça colocada pelo imperialismo ao nosso continente?
Olha, uma situação muito, muito delicada, porque a maior potência do mundo está aí aprontando uma agressão, uma escalada na agressão, né? Deliberou que o chavismo tem que ser encerrado, quer depor Maduro de qualquer jeito, tentou assassinar Maduro, vai, enfim, já autorizou a morte de Maduro, não matam porque não conseguiram até agora. Tem um grande dispositivo militar. Acho que o Brasil deveria ter repelido essa iniciativa de uma forma clara, mas isso aí confrontaria com toda a nossa condição militar. As Forças Armadas brasileiras, elas são dependentes dessa potência agressora. Dependentes, elas não conseguem operar sem esse apoio do imperialismo. Foram organizadas e estruturadas assim. Elas não conseguem voar, não conseguem se deslocar, elas não conseguem agir, atirar. Sem isso, e não se substitui fornecimento de armas, equipamentos e serviços da noite para o dia. Então, é um contraditório gravíssimo. Acho que a relutância, né, de Lula diante dessa matéria, ela se explica também por conta dessa profunda dependência das Forças Armadas de toda a estrutura militar protagonizada pelo Pentágono. Uhum, é isso. A gente vai ter a oportunidade por aprofundar esse tema no nosso debate especial do próximo dia 8. Já deixo aqui o convite para todos. O professor Manuel Domingos volta a fazer esse diálogo com a gente. Professor, por hora eu quero agradecer a sua presença aqui. Sempre uma alegria contar com a sua participação no nosso programa. Uma honra. Obrigado por estar aqui com a gente. E em breve a gente volta a se ver. Daqui pouco mais de 2 semanas a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Será um prazer, inclusive com o Piero, meu velho e querido amigo, né? Com o qual já fiz tanta coisa com o Piero. Né? Inclusive participou de debates aqui no programa com o Piero. O último debate que a gente fez sobre a questão militar, eu teve junto com ele aqui no nosso programa. E junto também com o Pierotti, um militar aí que lançou o livro. A gente fez esse debate. O Coronel Rubens Pierrotti esteve aqui conosco. Obrigado, professor, mais uma vez. Um bom dia de trabalho para o senhor e até o dia 8. Boa sorte, obrigado. Obrigado, Boa sorte até lá. para todo mundo. Tchau. Conversamos aqui com o Manuel Domingos Neto. Manuel Domingos Neto, que é professor aposentado na Universidade Federal Fluminense, UF, doutor em História pela Universidade de Paris, especialista na questão militar aqui no Brasil, talvez os maiores especialistas do tema das Forças Armadas e fazendo diálogo com a gente sempre aqui no nosso programa. Uma alegria tê-lo no nosso time de comentaristas do Faixa Livre.